Bem, boa tarde a todas e a todos. Queria pedir um pouco de desculpa pelo atraso, né, mas é que a mesa anterior estava muito quente e muito interessante. Então, antes de passar a palavra para os debatedores, eu queria primeiro agradecer, né, ao Centro Celso Furtado por essa oportunidade. Fui convidada para coordenar essa mesa. E queria também dizer, falar umas breves colocações sobre a questão dos movimentos sociais. Né? Essa mesa é intitulada Movimentos Sociais e Desenvolvimento. Eu até já botei um outro título aqui que eu acho que se adequa mais, Movimentos Sociais e Cidadania. Né? Então, dizer para vocês o seguinte, quer dizer, os movimentos sociais, esse é um tema urgente, importantíssimo, que está na pauta o tempo todo, inclusive das ciências sociais, né, e do mundo real que a gente vive também, né, e que durante muito tempo, quer dizer, a gente teve uma abordagem, quando as massas surgiram no cenário político, elas foram tratadas como uma questão de irracionalidade, de barbárie, e aos poucos isso foi sendo incorporado, né, e mais ou menos, digamos assim, grosseiramente, algumas vertentes surgiram a partir daí, uma delas, a clássica do Durkheim, que tentava ver nesses movimentos sociais algo ligado à questão da solidariedade, quer dizer, que eles poderiam produzir solidariedade. Né? Um outro autor clássico é o Max Weber, tentando ver nisso uma coisa da modernidade, poderia gerar modernidade, mas todos preocupados com a questão da ação social. E o Marx, né, vendo nesses movimentos sociais uma possibilidade de ruptura com a ordem vigente. Eles seriam movimentos revolucionários e dessa visão marxista, que foi que predominou durante muitos anos, né, havia, inclusive, uma hierarquia desses movimentos. Quer dizer, era considerado movimento social praticamente o movimento da classe trabalhadora, o movimento sindical, o movimento chamado proletariado, porque era ele que ia fazer essa ruptura na sociedade. Hoje não temos nenhum representante aqui do movimento do proletariado. Né, e por isso eu vou... Não temos. Não temos. Proletariado na visão marxista não temos. Onde eu sei, não tem ninguém aqui de fábrica de macacão. Bem... E aí, em função disso, quer dizer, você, durante muito tempo, você fazia essa hierarquia e só se considerava isso. Né? Com o passar dos tempos, vão surgindo aquilo que a gente vai chamando dos novos movimentos sociais, preocupados com outras questões, como, por exemplo, a questão da identidade. Né? Porque nessa visão tradicional, do marxismo tradicional, todas essas novas questões seriam solucionadas com a nova sociedade. Né? Então, essa era a prioridade, a questão exatamente do proletariado. Nesse novo arranjo, né, questões como a questão da mulher, né, questões de outros segmentos da sociedade, né, questões do movimento negro, questões de favela, questões do pessoal sem terra, por exemplo, surgem com muita força, né, ou questões do pessoal que está contra os acordos nucleares, a questão ambiental, enfim, são novos temas que vão surgindo a partir de então e que vão ganhando força. Então, essa é a primeira questão, e era em cima disso que eu queria justificar a escolha desses membros da mesa. Né? Quer dizer, aqui à minha direita, sem ser necessariamente direita, eu tenho Betânia Dávila, que é dirigente de ONG sediada em Recife, uma ONG muito importante do ponto de vista da luta das mulheres, né, chamada SOS Corpo. Betânia também tem reflexões sobre a questão do feminismo, além de uma ativista. Ela é aquilo que a gente pode chamar de intelectual orgânica da questão das mulheres. Né? Do lado esquerdo, primeiramente, Itamar Silva, que é uma das maiores lideranças do movimento de favelas do Rio de Janeiro, né? Que é dirigente também de uma instituição não governamental, que é o IBASE. E, mais à esquerda ainda, temos o João Pedro Stedley, que dispensa, enfim, maiores apresentações, que é uma grande referência exatamente do movimento do MST, né, dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil. Bem, feita essa breve apresentação, eu queria dizer o seguinte, eu acho que aqui seria interessante a gente discutir, e claro que a mesa é completamente livre, a gente inclusive não fez uma combinação, um arranjo anterior, mas como o tema é a questão, né, dos movimentos sociais e desenvolvimento ou e cidadania, eu também queria levantar assim, 3 pequenos pontos, porque eu acho que são questões realmente urgentes, né, do ponto de vista desses movimentos sociais. Um é exatamente essa relação, né, e, aliás, foi objeto um pouco dessa discussão aqui da mesa anterior, essa relação com o Estado. Né,
porque esses movimentos, os velhos movimentos, ou sobretudo esse movimento operário do passado, ele estava totalmente de costas para o Estado, né, visando essa ruptura institucional, e hoje a gente tem movimentos que estão numa certa aliança com o Estado, né, fazendo inclusive parcerias, que é o mesmo processo que está acontecendo com as ONGs. Né, a palavra organização não governamental, quer dizer, quando elas surgem de costas para o Estado, e atualmente, por uma série de injunções, né, que depois a gente pode no debate aprofundar, essas entidades estão num processo de parceria, né, muitas delas com o Estado, fazendo projetos de avaliação, etc. Quer dizer, inclusive, elas se profissionalizaram. Então, um outro problema também, né, eu acho que do ponto de vista desses movimentos sociais, essa questão da profissionalização. Eles eram, quer dizer, uma das características fundamentais desses movimentos sociais é a sua não institucionalização. Né? E hoje a gente vê esses movimentos já numa mescla muito grande, aliás, já tem várias pessoas utilizando a denominação ONGs, movimentos. Né? O caso do MST, por exemplo, né? É um movimento que foi se institucionalizando também. Né? Então, eu acho que essa relação, digamos, com os Estados, com o status quo, como é que fica, né, esse seu lugar na sociedade, eu acho que é um ponto crucial. E, finalmente, quer dizer, para também justificar essa escolha, eu acho que esse é um tema essencial, que é a questão da cidadania. Né? Quer dizer, essa escolha aqui, esses movimentos sociais, como eu falei, eles são múltiplos, existem milhões de movimentos sociais, mas nessa mesa tem movimentos sociais voltados para a questão da cidadania. E de um tipo de cidadania, porque também a cidadania está em disputa. Né? Aquela visão clássica da cidadania, enquanto construção de um cidadão que apenas está recebendo direitos, era hoje em dia questionada por uma nova visão, e eu acho que essa mesa toda está envolvida com essa questão, que é a questão da cidadania enquanto construção de direitos, construção de atores coletivos, de sujeitos históricos. Né? Então, em vez de ficar numa posição passiva, digamos, é uma cidadania ativa. Né? Então, eu acho que é um pouco em cima dessas questões que eu gostaria de ouvir meus colegas de mesa. Né? A gente está com horário um pouco apertado, então eu pediria que cada um falasse no máximo 20 minutos e passo, em primeiro lugar, a palavra para a Betânia, depois Itamar e, por último, João Pedro. Então, muito obrigada, Betânia Campoleva. Talvez eu possa incluir na fala, mas não vou conseguir dar conta das perguntas, porque eu já tinha organizado de uma outra maneira. Bom, eu queria dizer que eu sou socióloga, trabalho numa organização feminista no Recife, que se chama SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. É uma organização que foi fundada há 32 anos atrás e que esse nome SOS Corpo está ligado justamente a um embate aí com a questão do desenvolvimento naquela época, porque se chamou SOS Corpo justamente porque naquele momento o movimento feminista estava numa luta acirrada contra o controle de natalidade que se fazia nesse país através das instituições internacionais, mas com a conivência do Estado brasileiro, que era um processo de controle de natalidade devastador sobre o corpo das mulheres, distribuição de pílula anticoncepcional para as mulheres pobres e, sobretudo, para as mulheres negras, sem bula, de altas dosagens, associada a uma esterilização em massa. Então, esse SOS Corpo era para mostrar que, naquele momento, havia uma política devastadora sobre o corpo das mulheres. E aí pegou esse nome, a gente não teve mais como tirar o SOS Corpo, mas a questão do corpo continua super importante. Eu só queria agradecer, que eu esqueci de agradecer, agradecer ao Centro pelo convite e agradecer em especial a Dulce Pandolfi, porque foi quem fez o convite diretamente. Dizer que é um prazer estar aqui ao lado dos meus companheiros e essa companheira de mesa, lá de Recife. E é um prazer aqui estar com vocês. Desculpe que eu comecei sem usar agradecimentos. Bom, eu trabalho nessa organização, que é uma organização de pesquisa, comunicação e educação popular feminista, mas eu vou falar do ponto de vista do movimento de mulheres, do ponto de vista do movimento feminista. Eu sou uma militante feminista. Começando a dizer que o movimento de mulheres é um movimento plural na sua composição e que adquire seu sentido histórico a partir da sua confluência como um projeto coletivo de emancipação das mulheres. Essa pluralidade também se faz com conflitos políticos e tensões produzidas pelas próprias desigualdades e diferença entre as mulheres que formam esse movimento e que só através do pensamento crítico,
porque produz permanentemente das alianças internas em defesa das suas causas e bandeira, nos enfrentamentos coletivos e nas conquistas que alcance como um movimento dialético, pode superar o risco da pluralidade em se transformar em fragmentação. Quer dizer, há uma tensão entre pluralidade e fragmentação, que só uma perspectiva dialética pode nos superar esse risco. O movimento feminista eu coloco como um pensamento crítico e como uma prática política. É um movimento que está desde dos territórios locais ao plano internacional. Participamos ativamente do Fórum Social Mundial e da Cúpula dos Povos, como foi o caso agora da Rio+20. Eu estou num setor do movimento feminista, porque tem vários setores, que chamamos do feminismo da transformação social. A igualdade não é um pressuposto absolutamente liberal para nós, mas é uma perspectiva de luta e de transformação estrutural do sistema capitalista, patriarcal, racista e heterossexista, e nós consideramos que são dimensões coextensivas e não sistemas de poder separado. Eu acho que as análises exclusivamente sobre o sistema capitalista não dá conta de todas as contradições e de todas as relações de dominação e exploração que temos nesse sistema. Lutamos por participação política, por trabalho, por emprego, mas essa luta por direitos não significa uma adesão ao sistema, né? Significa processos de luta por direito de construção de cidadania, pensando direitos como melhoria de condições de vida, mas também como transformação de relações sociais e como mecanismos para ir construindo rupturas com a ordem vigente. No contexto atual, a luta por direitos sociais, econômicos e culturais representa um movimento por cidadania e de resistência contra a perspectiva neoliberal que ainda se impõe mesmo sobre os governos progressistas da América Latina e apesar dos esforços de encontrar novos caminhos, como é o caso do Brasil, mas também de outros. O movimento feminista não é tão novo assim, é um movimento que atravessa séculos nesse país, e eu tomo aqui como marca desse processo a definição de Jurema Werneck, uma militante feminista negra aqui do Rio de Janeiro, que localiza o início da luta feminista na luta das mulheres negras na época da escravidão por liberdade e emancipação. O desenvolvimento nacional nos soa como feministas estranho à nossa trajetória como sujeitos de história desse país. Como movimento feminista, temos uma crítica ao conceito do desenvolvimento nas suas várias acepções e temos talvez uma espécie de suspeita epistemológica. Eu gostaria de começar colocando aqui uma questão na relação entre desenvolvimento e trabalho, à medida que trabalho é uma questão central do desenvolvimento, e começando por uma crítica, porque o trabalho, geralmente nas análises sobre desenvolvimento, é tratado apenas como trabalho produtivo. É assim nas ciências sociais, na economia, nos planos de desenvolvimento das políticas nacionais. E a reestruturação desse conceito para dar conta da esfera do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo tem sido um longo processo de trabalho das feministas, tanto a nível político como da produção do conhecimento. O trabalho reprodutivo, que é o trabalho que sustenta a vida cotidiana e a reprodução da vida humana, permanece majoritariamente no Brasil e nos outros países do mundo de responsabilidade das mulheres, e o IBGE já constata isso. Aliás, a produção de dados oficiais, através dos quais se pode analisar mais profundamente as questões do desenvolvimento, foi bastante alterada nos últimos tempos a partir do aporte e das reivindicações do movimento feminista, inclusive nesse campo aí, trabalho produtivo, trabalho reprodutivo. Atualmente, a inserção das mulheres no mercado de trabalho formal e informal se expande, né? Mas as mulheres, no cotidiano, diferentemente dos homens, dividem o tempo entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo para produzir os meios de sustentação da vida individual e coletiva, para o desenvolvimento, no desenvolvimento, né, do que é necessário para a vida humana. Mas uma questão que nunca é colocada quando se fala de desenvolvimento é qual é o tempo e os meios para, né, produzir no cotidiano o trabalho da casa, o trabalho do cuidado, o trabalho da alimentação, da vestimenta. Quer dizer, essa pergunta que nunca é feita, eu posso dizer que esse tempo e esse esforço é feito
existência das mulheres, né, da vida cotidiana, porque há uma rede formada entre as mulheres que se movimenta cotidianamente para que nós todos estejamos aqui, né? Quando homens e mulheres saem de casa, tem sempre uma outra pessoa que chega, que é uma mulher, que arruma a casa, que, né? Não é à toa que no Brasil nós temos a primeira maior categoria de trabalhadoras mulheres, claro, é a categoria das empregadas domésticas. São 7.200.000 mulheres, né? É um país nem tão pequeno. É uma categoria que não tem todos os direitos, é uma categoria que só tem 26% dela com carteira assinada, né? E entre os direitos que essa categoria não tem, é a regulação da jornada de trabalho, não é à toa, né? Então, são extensas jornadas de trabalho e hoje há uma luta grande dessa categoria, que eu acho que é uma luta que concerne toda a sociedade brasileira, para romper com suas heranças escravagistas, até porque a maioria dessa categoria é formada de mulheres negras, que é a luta por uma revisão constitucional, uma PEC que dê a equiparação de direitos dessa categoria às outras categorias de trabalhadores, porque tem uma vírgula aí que todas as trabalhadoras, menos as trabalhadoras domésticas. Então, não há política pública, ainda não há neste governo, mesmo que eu considere, faço parte daqueles que consideram que avança, não há nesse governo ainda políticas de enfrentamento da relação cotidiana entre trabalho produtivo e reprodutivo. São as mulheres que arcam com essa, que chamam de conciliação, mas que de conciliação não tem nada. É um enfrentamento para resolver essa dinâmica entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, né? Porque a forma de desenvolvimento produziu historicamente uma vida cotidiana onde o tempo social que conta e o tempo social que tem valor é o tempo do trabalho produtivo, aquele que gera mais-valia. A vida cotidiana nesse país, né, no seu desenvolvimento nacional, ainda é uma vida cotidiana precária, violenta, sofrida para a maioria da população, e para as mulheres em particular. O próprio Celso Furtado, o professor, o mestre, né, na sua crítica ao processo de desenvolvimento industrial, mostra que esse desenvolvimento veio para suprir os padrões de consumo e necessidade das elites econômicas, desvinculados das necessidades da maioria da população, né? Então, essa vida cotidiana da maioria da população é isso. No contexto recente de democratização do país, tomando o final dos anos 70 e o início dos anos 80, as mulheres têm sido maioria nos movimentos sociais urbanos de base locais que formam a experiência cotidiana dos movimentos por melhoria de condições de vida, dirigindo demandas ao Estado e exigindo desse Estado a promoção do bem-estar social, né, organizadas em torno de infraestrutura urbana, como água, luz. Esses movimentos têm como parâmetro o mundo cotidiano da reprodução da família, a localidade e as suas condições de vida. As mulheres camponesas e trabalhadoras rurais, em suas várias frentes de organização, também consideram as dimensões do que deve ser transformado, tanto a partir das questões estruturais como das questões conjunturais e da vida cotidiana. A Marcha das Margaridas, né, que acabou de ter uma marcha em Brasília, o ano passado né, é a terceira, que essa última tinha 70.000 mulheres, né, podia ver nas suas demandas, nas suas bandeiras de lutas, que estavam lá desde a reforma agrária, né, até questões justamente ligadas à saúde das trabalhadoras rurais e à vida cotidiana. As companheiras do MST, né, também, que se organizam também como mulheres, elas estão lá reivindicando, e as mulheres do movimento camponês estão lá reivindicando reforma agrária, preservação do meio ambiente, mas estão também reivindicando o cuidado com a terra, o cuidado com a vida humana, e associam a luta da terra pela uma luta a uma nova forma de vida em comum. As mulheres da CUT têm uma organização forte no interior da central sindical, tem umas secretarias de mulheres da CUT nacional em todos os países, e criou, junto com organizações feministas e com alguns núcleos de universidade voltados para os estudos feministas, um núcleo que se chama Núcleo de Reflexão Feminista sobre o Mundo do Trabalho
produtivo e reprodutivo, do qual eu também participo. O feminismo sempre insistiu e insiste sobre o caráter estrutural da dominação que se manifesta nas relações da vida cotidiana, dominação cuja natureza política foi justamente negada. Mas não é porque é biológico, tá? Essa preocupação com o trabalho reprodutivo e com a vida cotidiana não faz parte da biologia das mulheres, né? É uma questão sócio-histórica. Vem da experiência de produzir, através do trabalho reprodutivo e do cuidado, com a manutenção e a reprodução da vida no cotidiano. Então, é uma experiência ontológica, né? É uma experiência que marca uma visão, uma perspectiva de mundo, né? Não dá para se distanciar daquilo que é uma prática de vida e de trabalho cotidiano. O cuidado com a vida humana e a natureza em geral, a partir de uma concepção feminista, é uma prática social e uma dimensão ética que deve ser uma referência para a vida social e para a vida em comum, né? Ser o cuidado com a vida, como é que vamos, com a nossa própria vida e com a vida dos outros, inclusive daqueles que não se podem autocuidar, como as crianças, as pessoas idosas e as pessoas portadoras de uma dificuldade, né? Que mundo é esse? Que desenvolvimento é esse? O feminismo sempre fez crítica a esse modelo, não só na análise social e econômica, mas também ao seu sistema de valores, que fundam a concepção de mundo hierarquizada entre as várias esferas da vida social, né? Que é em geral, as análises atuais sobre desenvolvimento insistem apenas em duas esferas, a esfera produtiva e a financeira, mesmo quando críticas. E nós insistimos em três esferas, a esfera produtiva, a esfera reprodutiva, e a esfera financeira, porque ela se impõe aí. Não pensamos em um modelo, né? Pensamos em um devir, que exige rupturas no processo e que enfrenta contradições. Não é linear nem evolutivo, nem tem como parâmetro o mundo chamado desenvolvido. Aliás, se o próprio Celso Furtado, né, dizia, e está escrito, então continua dizendo, que o conceito de subdesenvolvimento não é aplicável às etapas do desenvolvimento histórico do mundo chamado desenvolvido, né? Então, se as etapas não são as mesmas, se os processos são outros, né, o sentido também devia ser outro. O nosso destino e a nossa utopia devia ser outro, não uma evolução para virar aquilo que está lá, né, e que parece também que atualmente já não está dando tão certo. O movimento de mulheres no processo de construção desse país e dessa nação causou impacto tanto no plano das instituições sociais e políticas, quanto nos costumes e hábitos cotidianos, ao ampliar definitivamente o espaço de atuação pública das mulheres, com repercussões em toda a sociedade brasileira, e ao trazer para uma pauta de lutas que rompe com a dicotomia entre esfera pública e esfera privada, esfera produtiva e reprodutiva, tratando essas esferas de forma dialética e política. Os desafios são enormes, né? E eles se expressam como tensões, né? Nós temos hoje uma inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. Por outro lado, temos uma imensa desigualdade das mulheres no mundo do trabalho e, sobretudo, das mulheres negras. As mulheres estão, sobretudo, nos espaços mais precarizados, no trabalho informal, e são, sobretudo, aquelas que têm até que ganham um salário mínimo. Por isso, inclusive, tão forte e tão alta a repercussão do aumento da questão do salário mínimo na vida das mulheres e, consequentemente, na vida das famílias, né? Porque as mulheres sempre arcam com isso. Então, estamos ainda sujeitos a uma divisão sexual do trabalho, tanto no mercado de trabalho quanto no trabalho doméstico, né? Os dados da violência sexual e doméstica continuam de um tamanho violento, né? Apesar de que avançamos na lei, avançamos nas políticas públicas, mas a violência cotidiana, sexual e doméstica contra as mulheres ainda é um problema fortíssimo nesse país, né? Enfrentamos ainda a questão da mercantilização do corpo e da exploração sexual da imagem das mulheres, e isso a gente não avançou, né? Porque o corpo da mulher vende cerveja, pneu e seja lá o que for, tá certo? E é uma maneira, inclusive, as pessoas não pensam isso, é uma maneira de suscitar cotidianamente
o direito de qualquer um se aproximar desse corpo e violentar esse corpo como se esse corpo fosse uma mercadoria, né? Então, o tempo todo insuflando esse corpo das mulheres como objeto do desejo, né? Do objeto de desejo da forma mais mercantilizada possível, como promoção de marketing. O racismo que atinge violentamente as mulheres negras, né? E uma discriminação velada sobre as mulheres lésbicas. As mulheres ainda têm desigualdade também no acesso à terra, no acesso à renda e na qualificação profissional. Na política, nem se fala, né? As mulheres são enorme contingente nos movimentos sociais, mas não têm acesso minoritariamente o acesso aos lugares de poder e decisão. E com a mercantilização da política, é impossível as mulheres ascenderem, porque essa mercantilização, inclusive, dificulta muito mais à medida que as mulheres também são desprovidas de poder econômico, né? E só com a reforma política, de fato, profunda e radical, é que nós vamos poder ter, de fato, estou terminando, mesmo com a vitória da presidenta Dilma, que nós achamos super importante, e é uma conquista, mas apenas expressa uma contradição. A vitória da presidenta Dilma não significa a igualdade das mulheres, e a própria presidenta já disse isso publicamente, que a vitória dela não pode ser pensada como uma igualdade das mulheres. A questão também da mercantilização da vida é uma questão candente no movimento feminista, e nós temos uma luta fortíssima no campo da justiça socioambiental. E temos uma crítica muito grande, nesse sentido, aos projetos chamados de desenvolvimento, né? Não só pelo que causa no meio ambiente, mas eu queria dizer que os projetos de desenvolvimento trazem uma outra consequência também, que é o aumento da violência sexual, tá certo? SUAP, aquele grande problema, aquele grande projeto de desenvolvimento de Pernambuco, na região de Suape, aumentou profundamente o número de estupro, de violência sexual e de gravidez na adolescência. Claro que o projeto Suape chega, né, trazendo milhares de homens para um contexto de uma região que já é, por tradição, um contexto de alta dominação patriarcal, de alta dominação de classe e de alta dominação racista, como é o contexto da Zona da Mata ao litoral no estado de Pernambuco e nos outros estados do Nordeste. Nós temos uma luta também muito grande, e nisso estamos um pouco isoladas pelo um Estado laico no Brasil, tá certo? Fora do poder da igreja, e um dos grandes lugares de confronto dessa luta é pela legalização do aborto, tá certo? Que é difícil de conseguir adesão, tá certo? Sobretudo nos períodos eleitorais. Tá? Essa tem sido uma luta solitária do movimento feminista, apesar de que a ilegalidade do aborto condena à morte a milhares de mulheres, sobretudo as mulheres pobres. É uma questão de classe também. A pobreza das mulheres, claro, as mulheres constituem a população mais pobre do país, e as mulheres negras o maior índice de mulheres da população pobre. Nós reconhecemos o impacto e a importância dos programas de transferência de renda, da Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, mas ainda temos críticas à maneira como as mulheres são tratadas no programa, porque apesar de mudar, isso é uma coisa importante, mudou a concepção, inclusive, sobre as mulheres na conceituação do programa, tá certo? As mulheres não é vista mais como um objeto dos cuidados maternos, se fala em autonomia econômica, das mulheres como sujeito, então isso é um avanço, a integração das políticas é um avanço, a ênfase na necessidade de profissionalização das mulheres e a integração das mulheres nos cursos é um avanço, mas a sobrecarga também que esses programas trazem para o cotidiano das mulheres, porque são elas que gerem ali na base onde o programa se realiza, também cria uma tensão e uma contradição. Conquistamos mecanismos de direito das mulheres, secretarias, e isso é uma nova relação com o Estado, e é um processo de democratização do Estado para nós. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, que como todo movimento autorreflexivo que rompe cadeias de opressão, o feminismo constrói sua agenda fundamentalmente a partir da crítica do que foi
e dos desafios dos contextos atuais. Nesse sentido, a memória da dominação e exclusão que marcou a história das mulheres no desenvolvimento nacional continua conosco. E como dizia Walter Benjamin, o esquecimento é um recalque. E quando esquecemos, a história volta sempre em forma de barbárie. E eu acho que faltam memórias nesse país, essas e outras. E falta memória histórica nesse país também sobre as mulheres e sobre as suas lutas, suas práticas e suas criações, sobretudo das mulheres negras. Essa tem sido uma tarefa do movimento ainda muito incompleta e que tem que ser feita, como dizia também o Benjamin, uma história a contrapelo, né? Porque nós estamos escondidas, estamos do outro lado. A memória e a transmissão como necessidades incontornáveis da democracia, essa é uma tarefa nossa. Nossa ação no presente implica um exercício crítico constante no sentido de metabolizar o caminho percorrido e as tarefas para a transformação social que nos desafia nesse processo, aqui nomeado como desenvolvimento nacional. Agradeço a Betânia e passo a palavra agora para Itamar. Itamar, dirigente do IBASE. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao Centro Celso Furtado, em especial a Dulce, que me convidou. Dizer que é um prazer, um desafio grande estar nessa mesa aqui, né? Primeiro, quer dizer, sempre um prazer ouvir a Betânia e estar do lado aqui do João Pedro, então é uma responsabilidade grande. Mas como também o meu compromisso é com um tema bastante específico e do qual eu sou parte da história das favelas do Rio de Janeiro, eu tenho mais tranquilidade assim para exatamente compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o tema que nos convoca a essa mesa, que é desenvolvimento e movimentos sociais. Primeiro, eu penso que a questão do desenvolvimento hoje, eu tenho conversado com algumas pessoas, é o tema que, ele tem provocado bastante tensão quando você junta mesmo militantes do campo da esquerda popular democrática, o que sobrou deste campo, ele não produz muitos consensos, né? Porque, por um lado, se o tema ambiental entrou na nossa pauta, eu acho que, vamos dizer, a partir de 92, um pouco definindo e exatamente revelando a finitude do planeta e um pouco como é que esses processos de desenvolvimento têm impactado negativamente o planeta, eu acho que foi importante porque impulsionou várias dinâmicas na sociedade que a gente vive, mas eu acho que tem dois movimentos aí. Por um lado, tem o fortalecimento das lutas tradicionais, né, por mais direitos sociais, saúde, educação, emprego, seguridade, a redistribuição da riqueza, mas toda essa dinâmica, ela exige um Estado forte. Ele exige grandes investimentos, grandes projetos de desenvolvimento. E essa tem sido, inclusive, a justificativa do nosso governo até hoje para incluir mais pobres ou para tirar mais pobres da linha da extrema pobreza. Por outro lado, eu acho que também que há um outro movimento de recusa a esse desenvolvimentismo baseado no extrativismo. Um desenvolvimentismo em que não respeita a madre terra, por que isso? Porque é um movimento que tem uma base muito forte, principalmente a partir da luta indígena, né, aqui da América Latina, e a gente pode ressaltar Bolívia e Equador, que vem exatamente pontuando muito claramente uma reflexão em que ela aprofunda e diz que a gente tem que pensar novos padrões, a gente tem que pensar uma nova lógica e não simplesmente melhorar, né, o capitalismo ou simplesmente seguir na mesma lógica desenvolvimentista que a gente vem até agora. Então, eu acho que são dois movimentos em que eu estava lendo recentemente um texto do Edgardo Lander, que é um escritor venezuelano, que ele diz que é o grande desafio e que a transformação da sociedade depende muito fortemente da capacidade dessas duas dinâmicas de encontrarem pontos de convergência, pontos de equilíbrio para exatamente enfrentar os novos tempos, enfrentar
esse desafio que é ter vou repetir a palavra, desenvolvimento com sustentabilidade, com equilíbrio ecológico, com respeito às diversidades, com respeito aos territórios e tudo mais. Eu acho que é importante colocar isso, porque eu falo aqui do Rio de Janeiro e a partir do movimento Favelas do Rio de Janeiro. E esse é um segmento que, com muito custo, eu digo que a gente não está nem no primeiro bloco, pensando, né, em radicalizar uma luta por direitos sociais, para além da permanência na própria favela, e a gente também não está no outro bloco, que é pensar novos paradigmas de desenvolvimento e experimentar novas possibilidades. E eu acho que isso é o drama e é o desafio que está colocado para o movimento de favelas hoje no Rio de Janeiro, essa cidade que claramente tem vive um momento muito especial, né? Rio de Janeiro como que se candidata à cidade global, à cidade olímpica, né? E aqui uma cidade que passa a ser vitrine para o mundo todo. Então, é um processo em que provoca impacto na vida da sua população e, em especial, na vida dos favelados que aqui vivem. A gente tem que pensar que favela no Rio de Janeiro tem mais de 100 anos, né? A gente pode pegar lá no 1897, se a gente quiser aceitar a tese da Providência como primeira favela, mas, de qualquer forma, é um movimento que está acontecendo na cidade de modernização da cidade, de redefinição da cidade, em que ela permite, por dinâmicas diferentes, ela aceita que essa mão de obra que chega, que ela não sabe bem identificar de onde, mas é necessária para o crescimento, para o desenvolvimento dessa cidade. Então, aceita. Por outro lado, essas favelas também ficam em áreas pouco visíveis, né, do que se define como o centro elegante ou como os pontos principais da cidade. Então, essa convivência, ela vai, ao longo da história, a gente vai ter vários momentos em que de aproximação e de afastamento na relação da favela com o Estado, mas sempre a favela é vista como um problema. A favela é vista como algo a ser extinguido no campo, não só do campo visual, mas da própria estrutura citatina, da própria referência a essa localidade. Então, a gente vai acompanhar esse processo aqui no Rio de Janeiro, quando acontece, por exemplo, a abertura da Avenida Rio Branco ou a reforma do Pereira Passos, isso tem uma consequência clara de expansão ou de periferização da pobreza em direção à Zona Norte. Você tem também alguns que vão escapar para alguns morros daqui elevados da cidade, e a favela ela vai crescer à sombra do tal de desenvolvimento, ou tal da modernização da cidade. Então, essa contradição acompanha o tema da favela desde o seu início. Isso vai se repetir também, não é à toa que o período que vai de 67 a 73 é o período de maior número de remoções de moradores de favela no Rio de Janeiro. Exatamente, a gente vai pegar, né, todo um discurso, e já do Negrão de Lima, um discurso populista também, quer dizer, um pouco dialogando com os pobres, mas ao mesmo tempo construindo as possibilidades de remoção dessa população, porque há uma valorização dos espaços, né, principais. Estou falando da Lagoa, estou falando do Leblon, estou falando desses bairros, né, Botafogo, são bairros da Zona Sul que vêm num processo de valorização muito intenso e que esses pobres, então, são deslocados, são removidos para a periferia. Então, sem ter claramente uma política habitacional capaz de integralmente responder às necessidades dessa população. Por que eu pontuo isso? Porque ou a experiência de remoção de Cidade de Deus ou de Vila Kennedy, se você pensar nesses bairros no final dos anos 60 ou início da década de 70, pensar a estrutura de escola, de saúde, de transporte para esses locais, realmente quem não é do Rio de Janeiro, hoje já é distante você chegar até a Cidade de Deus. Mas só que a Barra cresceu tanto, ficou um lugar tão elegante que as pessoas acham prazeroso passar pela Barra e não sente tanto essa distância. No entanto, no final dos anos 60, a Barra era um vazio, né? A Barra vai ter o seu grande
crescimento exatamente nos anos 70. E o mesmo acontece com Vila Kennedy, porque está lá na ponta de Bangu, então esse deslocamento até esses pontos exigia um sacrifício dessa população bastante intenso. Então, só para dizer que não é essa relação de descaso, vamos dizer, com essa população, descaso talvez não seja a palavra, mas é uma relação de tratar como um problema a ser extinguido, ela percorre a história da favela e na sua relação com o Estado no Rio de Janeiro. A gente vai ter exatamente uma outra contradição, porque exatamente no período dos anos 70, a partir de 74, em que cessam as grandes remoções, você vai ter um crescimento surdo das favelas, em que pese algumas experiências pontuais do poder público. Então, quando a gente entra nos anos 80, com a redemocratização, é quase que a população do Rio de Janeiro leva um susto. Eu lembro muito claramente de uma matéria do jornal Globo em que dizia, estampava em primeira página, isso 80, talvez final de 80, 81, 2 milhões de favelados no Rio de Janeiro. Isso foi um escândalo, porque de repente se deram conta de que existiam, os números são sempre complicados, mas 2 milhões de pessoas, trabalhadores, cidadãos, que viviam nesta cidade, que transitavam por esta cidade e que eles não se tinham noção muito bem de quem era e de onde é que estavam vindo, e estavam nessas favelas. Mas foi importante porque é um momento também de um empoderamento político importante do próprio movimento de favelas. Eu acho que esse é o momento em que, por várias dinâmicas diferentes, mas o movimento de favelas ele tem um protagonismo, ele consegue, a partir do acúmulo histórico que aconteceu no Rio de Janeiro, mas ele entra nos anos 80 com muita força, empunhando a bandeira da urbanização. Isso foi um marco, foi definitivo que o Congresso da FAFERJ definisse a urbanização como uma bandeira, né, de luta do próprio movimento. E, certamente, a gente vai acompanhar a primeira experiência da favela, onde ela está, a favela como respeitando a sua tipologia, vai acontecer em 82, 83, que é Pavãozinho e Cantagalo. Claro que alguém vai dizer, mas Brás de Pina. Tá, Brás de Pina também foi uma experiência importante, mas ela é uma experiência um pouco diferenciada, que foi fundamental, né? E Carlos Nelson é um urbanista, antropólogo fundamental para pensar a questão das favelas no Rio de Janeiro, mas é diferente, porque Cantagalo e Pavãozinho são favelas de encosta, né, que está ali no coração Ipanema, e que vai ser fixado ali por um posicionamento político do governo naquele momento. Isso vai abrir as possibilidades para a gente pensar depois outras políticas para a favela e pensar, de repente, até uma intervenção como Favela-Bairro, em que pese seus limites, as suas questões, a sua incompletude, mas ele é importante porque ele é um depositário de todo o processo anterior, que representou o mutirão comunitário, que representou as resistências, e ele se constitui como uma política naquele momento que vai além de uma favela e está pensado para um número maior de favelas. No entanto, isso não dá aos favelados um status diferente do momento anterior. Ele continua sendo tratado como alguém que, em algum momento, vai se... uma ilusão que eu digo que há na elite desta cidade e também que perpassa os governos, há uma ilusão de que, em algum momento, as favelas vão acabar. Em algum momento, a gente vai resolver o problema das favelas. E resolver significa tirá-las do nosso horizonte visual, né? Essa acompanha, de certa forma, esse imaginário carioca, que, ao mesmo tempo que se relaciona com a favela do ponto de vista cultural, que acha que é importante, o samba está lá, que o funk está lá, e que é bonito subir porque traz amigos de fora para poder visitar as favelas, mas, no fundo, há um pensamento escondido de que, em algum momento, o governo, o Estado, vai resolver a questão das favelas, vai acabar com as favelas. Eu digo isso porque
nos debates mais recentes que a gente tem feito aqui no Rio, e com toda essa aproximação dos mega-eventos e com todo esse movimento que vem mexendo com a cidade, é muito interessante porque, mais uma vez, a favela é tratada com dois pesos e duas medidas. Por um lado, ela tem o reconhecimento, né, de que é parte do patrimônio cultural, paisagístico do Rio de Janeiro, então isso imprime um certo charme para essa cidade. Por outro lado, é importante também o discurso da contenção, né, das favelas, e sempre o argumento utilizado é a área de risco, a questão ambiental, que aparece como justificando ou apoiando uma atitude de redução, uma vez que a gente não pode acabar com elas, mas pelo menos reduzir e controlar esse crescimento. Então, a grande questão é, favela é cidade? A pergunta. Se é cidade, tem que estar na percepção pública em relação à favela a possibilidade, inclusive, dela crescer. Não de forma desordenada, mas de forma exatamente discutida e normatizada, mas como toda cidade ela tem, você pensa qual é o patamar mínimo para determinadas ruas ou áreas da cidade, você define isso, né, a partir, o gabarito, você define isso a partir de algum estudo prévio. Você não pode, a priori, dizer que favela só pode ter 2 andares. Como existe um decreto municipal dizendo que favela só pode ter 2 andares. Que isso é contraditório com a realidade. Já é desmoralizado pela própria realidade. Você sobe Rocinha, ou sobe o Vidigal, você vai ver que certamente aí já tem 3, 4 andares. A questão não é se são 3, 5 ou 10. A questão é a possibilidade de pensar esse espaço como um espaço diferente, mas também parte da cidade. Favela é cidade, ela não é uma parte dissociada da cidade, ela é uma expressão desta cidade. E isso que é importante que seja garantido. A possibilidade de você ter na malha urbana, né, a diferenciação, a possibilidade de expressões diferenciadas e que com isso também traz uma questão cultural diferenciada e que produz um mix que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse ponto a gente precisa batalhar bastante. E aí, a Dulce já me disse que eu terminou meu tempo, mas aí que eu digo que, nesse momento, o movimento de favelas no Rio tem um desafio enorme, que é exatamente tentar ter uma reflexão que vá além do posicionamento da não remoção, além de só afirmar a favela como uma expressão dessa cidade, mas talvez fazer algumas conexões, e aí eu penso que o conceito de justiça ambiental e de racismo ambiental que eu venho perseguindo ultimamente, ele pode ser interessante para esse movimento, porque permite a gente atualizar um pouco a luta na cidade e permitir uma conexão com alguma possibilidade de trazer o ambiental, mas a partir do nosso ponto de vista, a partir do ponto de vista da justiça social, a partir também daqueles que querem compartilhar e dividir o mesmo território. Ok? Obrigado. Obrigado, Itamar. E eu passo a palavra agora para o João Pedro Stedley, do MST. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Agradeço, lisonjeado, essa oportunidade de estar aqui com vocês, com os meus colegas aqui da mesa. Imagino que cada um de vocês se sente convocado a estar aqui em função das lembranças e do legado que nos deixou nosso querido Celso Furtado, da qual o MST procura sempre aprender
e aproveitar todas as lições que ele nos deixou em vida. E acredito, pelo convite e pelo enunciado do tema, que o meu papel aqui é compartilhar com vocês a leitura que o MST, e um pouquinho mais amplo, acredito, sem ter o mandato, que os movimentos sociais do campo, nesse espectro da Via Campesina e outros movimentos sociais da cidade, fazemos da situação do Brasil e da necessidade de um projeto para o país. Portanto, vou me abster de falar da reforma agrária, até porque ela está parada, então seria muito fácil, já terminaria o tempo. E também vou poupá-los das mazelas e dos problemas e desafios que o MST enfrenta, como a maioria dos movimentos sociais estamos enfrentando, nessa conjuntura do Brasil, que, na nossa opinião, é de uma correlação de forças de classes adversa à classe trabalhadora, apesar de termos derrotado o neoliberalismo nas urnas. Mas como correlação de forças de classes, a classe trabalhadora e os movimentos sociais estamos ainda numa condição muito adversa em função da hegemonia que os capitalistas exercem nesse país. Hegemonia econômica, política, ideológica e cultural. Nós do MST temos procurado, no processo de formação da nossa militância, desenvolver inclusive um curso que nós chamamos Realidade Brasileira, que ele tem como metodologia nós estudarmos o Brasil através do olhar e da reflexão dos grandes pensadores que a sociedade brasileira teve ao longo do século XX. E esse curso nós pegamos por temas, por exemplo, História Econômica do Brasil. Estudamos pela ótica do Caio Prado e do Celso Furtado. Formação do povo brasileiro, pela ótica do Darcy Ribeiro. E assim sucessivamente. E agora estamos tentando massificar esse processo de formação pelos pensadores através de documentários e de cartilhas, que eu trouxe alguns exemplares aqui, e que vocês devem ter visto alguns, o documentário sobre o pensamento do Celso Furtado, que passou durante o almoço. Bem, então vamos ao tema. Primeiro, nós achamos que o legado do pensamento do Celso Furtado, ele é muito importante para os dias atuais. Sobretudo para quem está em responsabilidades do governo. A desgraça é que aqui no Brasil, e me imagino que todos os países da periferia, né? Todos os que chegam ao governo, logo no início já tratam de dizer, esqueçam o que eu escrevi. E outros dizem, esqueçam o que eu li, né? Então, se os nossos governantes relessem o Celso Furtado, certamente cometeriam menos erros. Mas, como a função governamental já é de per si prepotente, o cara imbuído de um cargo público já se sente o tchan-tchan-tchan. E aí esquece a praxis, a teoria e a reflexão ideológica. Então, sem recorrer a tudo que significou o legado do pensamento do Celso Furtado, mas nesse momento em particular, nós consideramos, por exemplo, recuperar o conceito que o Celso tinha de desenvolvimento e fazer essa diferença de crescimento. Desenvolvimento é quando a sociedade consegue resolver os seus problemas sociais para a maioria da população. E com isso vai alterando os indicadores das condições de vida. Pode depender do crescimento econômico, mas não é a mesma coisa do que muitos teóricos ficam apenas pregando o crescimento econômico. E nisso ele mesmo dizia, bom, crescimento econômico, o próprio mercado faz pela lógica natural que o capital sempre procura acumular e, portanto, cresce.
Agora, desenvolvimento é necessariamente uma ação do Estado. Não? E talvez o Celso não deu tempo, né, Rosa, ele estudar o Gramsci, já que estava numa outra linha. Mas talvez nós poderíamos incorporar a expressão do papel de importância que o Celso dava ao Estado com a expressão do Gramsci de Estado ampliado. Não? Entendendo o Estado não só as funções executivas, mas todas as formas de organização da sociedade, que era como interpretava Gramsci. Por outro lado, ele também nos advertia, esse Estado, que eu agora estou dizendo ampliado, ele só pode promover o desenvolvimento se as forças sociais tiverem um projeto político. Ou seja, não basta você eleger alguém, por mais que tenha boa vontade, ou seja, cristão, de que isso é a garantia que haverá políticas de desenvolvimento. Porque, no fundo, essa gestão de desenvolvimento, de busca do desenvolvimento, será necessariamente uma ação política, como as mesas de hoje de manhã e da primeira hora da tarde já reforçaram. E, por último, que eu acho que também precisamos recorrer nos dias atuais, que vem do legado do Celso, é a ideia de um projeto de nação. Que já nem se fala mais nisso. Se nós olharmos para a história do Brasil, sem querer ser prepotente ou chover no molhado, porque todos aqui são estudiosos desse tema, se nós olharmos para a história do Brasil, as classes dominantes no Brasil, a rigor, tiveram 3 grandes projetos de dominação. O primeiro foi durante o colonialismo, que implantaram o modelo de agroexportador, nos impuseram a escravidão, da qual nós estamos pagando até agora a herança daquele projeto maldito. Entrou em crise e durante o século XX implementaram um segundo projeto, que foi o modelo de industrialização dependente, na expressão do Marini e do Florestan Fernandes, que industrializou o país, mas que tampouco desenvolveu a sociedade brasileira. E da década de 90 para cá, nós adentramos a um terceiro projeto das classes capitalistas brasileiras, que é um projeto subordinado à hegemonia do capital financeiro e das grandes corporações internacionais. E é disso que se trata o momento atual. Essa que é a correlação de força determinada. E não se nós vamos eleger fulano ou beltrano, qual partido está no governo. O fato é que está em curso na sociedade brasileira uma hegemonia de um projeto que subordina todas o esforço das pessoas, do trabalho, da sociedade, para acumular no sistema financeiro e nas corporações internacionais. Não é? E a natureza desses 3 projetos, da qual a sociedade brasileira foi vítima, é que nenhum desses 3 projetos se tratou de um projeto nem de desenvolvimento, e muito menos projeto nacional, de país. Todos eles, a burguesia brasileira esteve subordinada aos interesses do capital estrangeiro. Nisso, recorro agora ao Florestan Fernandes, que dizia, como faz falta no Brasil uma revolução burguesa, para pelo menos nós ter uma burguesia brasileira, nacionalista, como foi a americana, a francesa, etc. Aqui no Brasil nós temos uma burguesia calhorda, lambe-botas, subordinada, lumpen, na expressão do Marx, que sempre quis acumular dinheiro, mas subordinada ao patrão maior, o império europeu, americano, ou agora até chinês. Então, qual é a situação que nós estamos enfrentando hoje? Na nossa ótica com o movimento social. É que todos os problemas estruturais da sociedade brasileira, eles vêm se agravando paulatinamente. Ou seja, nós temos a sociedade brasileira
a maior concentração de propriedade da terra das últimas décadas. O primeiro censo de IBGE de 1920 identificou um índice de concentração de terra menor do que o de 2010. O Brasil só perde para o Paraguai em concentração de propriedade da terra. Ele vem se agravando cada vez mais. O maior latifundiário do sul do Pará não é um Junqueira da Silva de bota suja de merda de vaca. É o seu Dantas, que mora na Barra do Tijuca e administra um fundo americano. E o dinheiro americano é que está comprando as terras do Pará. Ele é só um testa de ferro, que algum dia deverá ir para a cadeia. Mas é disso que se trata. Da mesma forma, a riqueza desse país. Peguem os dados do Portman. A concentração da riqueza aumentou. O 1% mais rico desse país está cada vez mais rico. E nós nunca tínhamos tantos bilionários como temos agora. A concentração da renda é que melhorou um pouco. Naquilo que se trata só salário e trabalho. Então, os últimos 10 anos, em função do salário mínimo da Previdência, nós conseguimos alterar 3% na distribuição de renda. Não na riqueza, na renda. Na época do Fernando Henrique, chegou a um absurdo de 36% para o trabalho e 64% para o capital. Agora, nivelou um pouquinho mais. Então, os trabalhadores controlam 39%. E o capital continua com 61% de toda a renda produzida a cada ano. Portanto, é uma desigualdade que transforma o país em um dos mais desiguais do mundo. Da mesma forma, no sistema financeiro. O Brasil é o país que produz mais renda financeira. A gente fica se orgulhando, não, rompemos com o FMI. Que rompeu com o FMI? Quem é que determina a política do superávit primário? Que todos os anos o governo separa 30% de toda a receita nacional para pagar juro. Que, segundo o Márcio Postman fez um estudo detalhado, vai para apenas 10 mil famílias. Então tem 192 milhões de brasileiros que, ao comprar essa água, paga IPI, vai para a Receita e lá ninguém sabe por quê, mas pela essa política burra de superávit primário, 30% de toda a receita vai para pagar juros. É a sociedade mais rentista do mundo. Nem Santo Tomás de Aquino admitiria morar no Brasil. Tal a iniquidade que é praticada aqui. Todo mundo fica quieto, como se fosse normal. Pagar juros de 48% para comprar uma geladeira, e se tu atrasar o cartão de crédito, 128%. Mas nem no inferno é assim. É verdade, o diabo já me falou que o ACM tentou implantar, mas não pegou. Bem, e nos meios de comunicação? Por que Celso Furtado não é falado na Globo? Porque os meios de comunicação no Brasil virou um oligopólio da ideologia. Na época do modelo de industrialização, a ideologia da burguesia era reproduzida pelo sindicato e pelas igrejas. Agora a burguesia desse modelo não precisa nem da igreja, nem do sindicato, nem da escola. Agora eles reproduzem pelos meios de comunicação. E aí eles mantêm o controle total. Bem, então esses são os problemas que nós temos como sociedade e que precisam ser resolvidos. Problemas estruturais, que não se resolve com governos apenas. E a não solução deles é que vai acarretando o agravamento da desigualdade social e de outros problemas, como a falta de emprego, de moradia, de educação, né? Como é que pode admitir que o Manteiga, que leu tudo do Celso Furtado, vai na televisão dizer que o governo não tem dinheiro para botar na educação? Não, ele desaprendeu tudo que leu. Ora, o orçamento da educação deveria ser o primeiro. Depois os outros vêm na sequência. E nós estamos pedindo só 10% do PIB para a educação. Não? E se você não investir em educação, como é que você vai resolver os outros problemas da igualdade social? Porque o conhecimento é, acima de tudo, a principal forma de libertação no nosso modo de ver. Então, para resolver esses problemas, não adianta nós ficar chorando aqui as misérias.
da pobreza do campo, da favela, da discriminação, de não sei o que, não sei o que. Esse país está precisando de um projeto de nação. Um projeto que, em primeiro lugar, se coloque a missão de enfrentar seus inimigos principais. O capital estrangeiro, o capital financeiro e os grandes proprietários de terra, mesmo que modernizados, como o seu Dantas da Barra da Tijuca. Sem enfrentar esses três responsáveis pelas iniquidades do país, tudo o resto vira idealismo. E mesmo assim o inferno está cheio de cristão, segundo Dom Pedro Casaldáliga. Então não adianta nós ficar alimentando só idealismo. Bem, recorro de novo aos céus. Fazer um projeto de país não é apenas reunir aqui no BNDES um monte de intelectual, podemos até escrever um belo projeto. Às vezes os partidos também fazem isso, né? Tem um belo projeto. Às vezes eu em debate aí com certos partidos de esquerda, dizem, não, nós temos um programa socialista para o Brasil. O papel aceita tudo, como nós dizemos no campo. O problema é que quando a gente fala de projeto, não é coisa escrita. Projeto é quando aglutina vontades políticas de forças organizadas da sociedade rumo a um mesmo objetivo. E é disso que se trata o problema agora. Como não há um projeto comum, qual é o nosso destino? Qual é o Brasil que queremos? Cada força social fica puxando para um lado. Eles lá na favela para um lado, nós para o outro lado, outro para o outro lado, as mulheres para o outro lado. Né? E ficamos igual barata tonta em rodoviária. Que é o melhor exemplo para explicar quando o sujeito não tem projeto. É o cara que chega na rodoviária e vai lá no guichê e pede para a moça, eu quero uma passagem. A primeira pergunta que a moça faz é, para onde o senhor quer ir? Ele diz, não decidi ainda. Ele fica uma semana, né? Cada pouquinho ele vai no guichê, quero uma passagem. Para onde o senhor vai? Não decidi ainda. Bom, ele pode até não ter dinheiro para ir até São Paulo, mas se ele decidiu que vai a São Paulo, pelo menos compre. Né? Até Resende. E depois vai indo. Né? Então, o problema nosso é que nós não sabemos ainda, como força social, para onde queremos ir. E aí fica isso aí. E não é só nós, MST, movimentos sociais. O governo não tem projeto. Aí fica a dona Dilma lá e feito barata tonta, correndo atrás, agora baixa o juro, agora é o câmbio, agora é o PAC, agora é o PIC, agora é o POC. Tudo isso aí, qualquer um faria. Que como responsabilidade pública, tu tá lá, o problema aparece, tu tem que decidir. E ótimo que ela tenta decidir da melhor maneira possível. Mas isso não é projeto. Isso é administração dos problemas que aparecem lá no governo federal. Muito menos se vê projeto nos governos estaduais, para não ficar só citando o governo federal. E nas prefeituras, então, pelo amor de Deus. Segundo elemento da natureza do projeto que nós falamos é de que é preciso força social, mobilização. E essa força e mobilização, luta de massa, se quiserem, ela só acontece na sociedade em períodos determinados da história. Ela não é uma escadinha que toda hora está todo mundo se mobilizando. E nós fizemos várias disputas por projeto antes, para só não falar mal. A burguesia implantou seus projetos. A classe trabalhadora tentou implantar os seus. Tentamos em 35, fomos derrotados. Tentamos em 61, 64, fomos derrotados. Tentamos em 89, fomos derrotados. Não? Mas é de derrotas em derrotas que um dia o Corinthians ficou campeão das Américas. Não? Já pensou se ele tivesse desistido na primeira derrota? Não? Então, é disso que se trata. É nós entender também, para nós não cair num pessimismo total, que nesse período da história do Brasil, infelizmente, nós estamos num refluxo do movimento de massa. E aí é difícil tu colocar na pauta um projeto de país. Aí cada um diz o qual quer. Não? Por quê? Porque o movimento tem refluxo, a classe ainda se sente derrotada e fica assistindo a luta de classes na televisão. Mas isso,
com isso termino, é temporário, que é isso que a nossa geração tem que ter presente. Nem sempre foi assim e nem será. Esse é apenas um tempo histórico de refluxo e de derrota. Mas as forças da classe vão se recompondo, vão acumulando forças e logo, logo aí nós teremos certamente o reascenso do movimento de massa. E para isso que o nosso papel, se quisermos ser intelectuais orgânicos coletivos da classe, é nos prepararmos teoricamente, politicamente, ideologicamente, para quando vier o reascenso de massa, termos as respostas que as massas vão perguntar. Para onde nós vamos? Não? Se nós disser, vamos discutir ainda, nós estamos fodidos, eles vão escolher outros. Muito obrigado. Bem, agradeço também a João Pedro. Aliás, querendo ir para casa. Olha, antes que as massas todas vão embora, porque eu acho que a gente corre esse risco devido ao adiantar da hora, vamos abrir rapidamente para o debate, porque o tempo da gente é muito curto. A gente tem que sair daqui um pouquinho antes das 6, tá? Então eu queria saber o seguinte, quem quer falar, por favor, perguntas curtas, tá? Pois é, não, porque realmente, segundo a organizadora, não é isso? Então vamos lá. O meu vai subir. Tá bom, primeiro ali. A gente vai fazer uma rodada, porque só vai poder ter uma rodada, né, gente? Então, quem quiser falar, levanta a mão. Bom, bem objetivamente. Projeto de nação. Eu venho da área do planejamento. E uma das coisas que eu percebo, tanto na academia quanto no Estado, é o seguinte: a gente desconhece para quem a gente está planejando. A gente desconhece o favelado, a gente desconhece o campesino, a gente desconhece aquela mulher que tem várias necessidades. A gente desconhece quem é o cidadão brasileiro. Se a gente desconhecer quem é essa pessoa para a qual a gente está pensando as coisas, fica muito difícil de pensar no projeto de nação ou que nação seja essa. Então, eu acho que isso é fundamental, não é? E a gente está no momento em que parece que há definições, coisas como a nova classe média, e eu estou com o Gessé Souza, que ele fala que isso não é nunca nova classe média, e isso são os novos trabalhadores. Era um pouquinho por aí que eu gostaria que vocês refletissem. Eu sou estudante da Rural, daqui do Rio de Janeiro, atualmente em greve. Queria perguntar, fazer uma pergunta específica para o Itamar Franco, para o Itamar Silva. Confundi o Itamar, desculpa. É coisa da greve, gente, desculpa. Eu queria perguntar especificamente para ele sobre os investimentos que estão acontecendo, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, como elevador do Cantagalo, teleférico do Alemão, teleférico da Providência, entre outros grandes investimentos que estão acontecendo nas favelas, como até escadas rolantes em favelas, etc. Qual é o impacto real que está tendo isso dentro das favelas, né? É possível que já esteja chegando uma especulação imobiliária nas favelas, como o aumento dos aluguéis na Rocinha, etc. Que novas favelas são essas que estão surgindo dentro desse impacto desses grandes investimentos? Boa tarde, meu nome é Patrícia, também sou da Rural. E para complementar até a pergunta do colega ali, qual é o impacto da política de UPP na favela e como o movimento da favela está vendo essa política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? Oi, Graciela Rodrigues. Não sei se posso ser muito objetiva, eu gostaria de fazer perguntas como a companheira fez da UPP, mas é que aqui é um debate muito profundo, né? Ou seja, o João Pedro coloca se nesse momento não temos projetos, se é um tempo histórico de refluxo, e eu acho que uma pequena dose também de autocrítica dos movimentos não viria mal.
Porque muitas vezes nós, faço parte do movimento feminista, tenho estado nas principais lutas dos últimos anos no Brasil, inclusive a do surgimento desse governo, e eu acho que nós mesmos, durante um tempo, provocamos algumas fragmentações da que Betânia dizia que queremos superar e fugir, né? Mas muitas vezes as provocamos. E eu acho que há uma coisa muito profunda na análise de que são os movimentos sociais e por onde temos apostado até agora, que precisaríamos revisitar. Eu acho, por exemplo, que a esquerda está sem projeto, não só no Brasil, no mundo inteiro, e em parte porque sempre estivemos olhando para o poder e o assalto ao poder, com que nós, alguns da nossa idade, chamavam do assalto ao Palácio de Inverno, né? Na Rússia tsarista. Então, na verdade, nós estivemos pensando nisso muito mais do que na construção dos sujeitos sociais das mudanças. O que isso significa? É que muitas vezes não conseguimos ver além da nossa possibilidade. Eu acho, por exemplo, que o movimento feminista trouxe uma coisa que é fundamental para a luta, que é a pluralidade. E isso me parece que, nesse momento, apesar de que se fala, está na pluralidade da fragmentação e não na pluralidade de encontrarmos, superar essa fragmentação, como dizia Betânia. Enfim, é muito que eu teria que falar para isso, porque, inclusive, há pouco tempo encontrei um companheiro que dizia que se vai fazer um encontro de camponeses nesse país, agora, proximamente, porque os camponeses têm a possibilidade de trazer outra visão de mundo, etc. e tal. Se os camponeses são primordiais, também o movimento negro é primordial. Também o movimento feminista é super importante. E se algum de nós se acredita o principal ou mais importante, não conseguimos superar a fragmentação. Então, eu acho que nós teríamos que fazer uma profunda autocrítica também da onde nós temos apostado nos últimos anos, a esquerda de maneira geral. Eu achei os discursos muito combativos, agressivos, cheios de denúncias, mas eu queria uma coisa mais analítica no seguinte sentido. Qual a avaliação, enquanto tática de luta política, vocês fazem de alianças, de conciliação? Esse discurso que vocês fazem, vocês acham mobilizador, eficaz em termos de ação coletiva? Sebastião Soares, colaborador do IBASE, engenheiro. Uma pergunta direta, grossa e complementar da primeira pergunta que a nossa companheira lá em cima fez. Como conhecer o campesino brasileiro, o morador da favela, a mulher? A escola, o nível básico, fundamental e médio, onde se forma o primeiro cidadão e se direciona o futuro cidadão, é importantíssimo o nível, o terceiro grau. Importantíssimo. Mas se não tem um nível básico bom, né, e inclusive as boas escolas do nível básico estão privatizadas, né, e aí vamos como? Através do Globo e da televisão, conhecer essas coisas? Como resolver esse problema? Olha, tem mais uma pergunta e depois a gente volta para a mesa, porque senão vocês vão ficar sem resposta nenhuma. Já está complicado responder, porque são perguntas realmente... A minha alô? A minha é mais ou menos complementar ali à penúltima, nessa questão de alianças e projeto nacional e tal. Eu vejo ali entre os patrocinadores, por exemplo, a Petrobras, que é uma multinacional brasileira, mas é uma multinacional. Como é que é a atuação dos movimentos sociais com relação a uma empresa dessa e aqui na busca de um novo ciclo de desenvolvimento, ou de um novo modelo de desenvolvimento? Obrigado. Então agora a gente volta aqui para a mesa e eu acho que a gente pode seguir mais ou menos a mesma ordem, né? Como eu não vou ter tempo mesmo para
responder, eu passo a bola para vocês, Betânia, com a palavra. As pessoas não fizeram só perguntas, elas, né, e também não dá para responder. Sobre a relação da questão da pluralidade, projeto coletivo, eu me sinto já contemplada na fala da Graciela. Eu só queria dizer que eu concordo com o Stedley de que nós estamos passando por uma crise, né, mas é do processo histórico, crise e ressurgimentos, eu espero que a gente... Mas eu queria dizer que nessa crise os movimentos estão se mobilizando, apesar de não aparecer na Rede Globo, os movimentos estão trabalhando, estão resistindo, estão confrontando, estão fazendo críticas, né, estão se organizando, estão fazendo diálogo com os governos do campo progressista, estão fazendo diálogos com o governo federal, né, estão apoiando naquilo que é justo, quando as suas reivindicações estão colocadas e estão se posicionando para que o projeto, como dizia ontem, o projeto do outro lado não volte, né? Então, eu acho também que, apesar da crise, né, mas há um movimento que permanece, é preciso também expor as ideias desse movimento, nos seus detalhes, nas suas críticas, porque também é preciso que isso seja socializado, que cresça, inclusive, como pensamento, porque hoje, inclusive, com o monopólio dos meios de comunicação, como foi dito aqui na mesa, quer dizer, são muito difíceis os canais de expressão, né? Então, esses espaços são importantes também para expor as ideias do que é que os movimentos têm como questão. Sobre a questão da eficiência, a pergunta ela daria uns 3 dias de discussão, porque o que está em causa na sua pergunta é o próprio sentido dos movimentos sociais, né? Eu acho, inclusive, que o conceito de eficiência é um conceito muito difícil de ser utilizado, à medida de que nós não temos um padrão de planejamento. Quer dizer, os movimentos sociais estão aí, na contradição, estão na crítica, estão na produção de novas ideias. Então, pegar esse conceito de eficiência para analisar... Bom, primeiro que nós não somos donas e donos da história, né? Então, é um problema, né, de contradição. E os movimentos sociais estão aí para criar, inclusive, e colocar as contradições. Eu acho, inclusive, que a presidenta Dilma, e aqui vou fazer um elogio a ela, disse uma frase muito importante na reunião que teve com os movimentos sociais no Fórum Social de Porto Alegre em janeiro do ano passado. Ela disse, em 4 anos, eu não vou transformar profundamente esse sistema, não vou fazer a revolução. Vocês sigam em frente, tá? Vão na frente. E o que é que ela quis dizer com isso? Olha, né? Mantém uma organização e mantém uma crítica. Então, eu acho que é uma compreensão importante isso, e de dizer, né? Eu acho que concordo que a gente tem aí uma grande questão entre reforma e revolução. Acho que ela ressurge essa questão, como a Graciela disse, né? Já não está colocada a pauta insurrecional. Quer dizer, como é que vamos enfrentar a transformação social? Né? Então, temos que rediscutir a relação entre reforma e revolução. Acho que é uma discussão extremamente atual. E, por fim, eu queria só colocar um ponto sobre a provocação que Dulcinha fez no começo. Dulcinha lá de Recife. Viu? Esta forma é do Recife. Sobre... Saiu sem querer. Que é a questão dos movimentos sociais e institucionalização. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o conceito de institucionalização, que tem sido muito usado para os novos movimentos sociais, ele precisa ser repensado historicamente. Porque seja da Revolução Francesa, seja na Revolução de 1817 de Pernambuco, passando por outros processos históricos, a questão da institucionalização sempre esteve colocada historicamente. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, o conceito de institucionalização não pode ser confundido só com a questão de perda ou não de radicalidade, como tem sido usado, porque às vezes diz, não, aquele movimento está se institucionalizando, para dizer que está perdendo radicalidade. Ora, os movimentos sociais, assim como o movimento operário, precisa de suas estruturas, inclusive, né? Que eles garantam a produção do conhecimento, as bases da organização, isso de um lado mais de suporte à própria ação do movimento. Por outro lado, historicamente, você sempre teve essa tensão entre grandes avanços, grande radicalidade, momento de institucionalização. Então, eu acho que a gente, para pensar, inclusive,
o significado da institucionalização dos movimentos sociais neste momento, a gente tem que tomar isso historicamente também, o que é que tem, né, representou em outros momentos, porque o conceito só de institucionalização não dá conta, por exemplo, de perda ou não perda de radicalidade. Obrigada, Betânia. Itamar. Bom, eu vou comentar só as duas perguntas que diretamente têm a ver com a questão da favela, que é o PP, e a questão dos investimentos, muito rapidamente. Eu acho que não dá para pensar isso isoladamente. Primeiro, assim, claro que todo investimento em mobilidade para quem vive em favela é muito bem-vindo. E certamente, se eu estiver no Alemão, olhando para o teleférico, se eu estiver sei lá, na Cantagalo, subindo no elevador, se eu estiver no Santa Marta, subindo no plano inclinado, esses moradores, de alguma forma, estão sendo beneficiados num processo que é longo. Durante anos e anos, quem morava no Pico do Santa Marta só tinha como alternativa subir as escadarias. Hoje tem uma alternativa do plano inclinado. É tudo? Não é tudo. É incompleto e ainda falta muito. Outra questão é a gente discutir em que medida esses projetos realmente respondem à demanda e necessidade dessas localidades. Estou falando especificamente do teleférico do Alemão. Há uma grande discussão não só entre os favelados, entre os técnicos. Aquela foi a melhor opção? A quem está servindo aquilo? Quer dizer, ele beneficia diretamente, quer dizer, efetivamente os moradores? Então, há uma grande discussão. Agora, uma coisa é fato, ele tem um efeito midiático, plástico, muito grande. A gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro está disputando isso. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro está disputando a imagem, é uma cidade que cada vez mais, eu falo com agressividade mesmo, porque há uma disputa midiática em cima desta cidade. Então, por exemplo, eu estive no Alemão muito recentemente e eu perguntei ao morador, mas você usa isso aqui? Ele falou, não, o problema é que eu faço compras aqui no meu supermercado, ficou pior, porque eu tenho que fazer compra, pegar uma Kombi, ir lá para a estação onde desce o teleférico, para poder pegar a cadeirinha e chegar até a minha casa. Então, não se levou em conta, por exemplo, toda a dinâmica que já existia ali em termos de acessibilidade, deslocamento que aquela população vive. Então, é uma discussão. Agora, tem benefícios? Claro que tem, não tenha dúvida, né? Em relação ao UPP, também não podemos olhar o PP desvinculada do processo do Rio de Janeiro. Primeiro, o PP foi no Santa Marta em 20 de novembro de 2008. E você vê quando é que foi anunciado o Rio de Janeiro cidade olímpica. Há uma conexão. É claro, o tema da segurança no Rio de Janeiro e a favela como centro disso é antigo. Então, a gente tem várias tentativas, várias ausências e aproximação do Estado. E a UPP ela aparece primeiro como uma resposta imediata para esse processo da cidade olímpica. E ela ganha a população, e ela ganha um espaço na mídia como nenhuma outra iniciativa do governo havia ganho até então, né? E isso vira, então, uma política pública que tem os seus problemas na sua implementação. Então, assim, como é que o movimento de favela vê isso? Não tem um movimento de favela posicionado em relação a isso. Você tem algumas pessoas, algumas articulações, algumas instituições que vêm fazendo uma crítica, e aí não é crítica negativa, é crítica para aperfeiçoar, porque ninguém é maluco de preferir o tráfico com uma arma na tua cabeça, nem transitando na sua frente a um território que você não tem e teu filho pode andar. Então, não há essa. O que se quer é exatamente qualificar isso e perguntar em que medida esta política é sustentável para todas as favelas, não para algumas, né? E não só até 2016 ou até 2020. Mas qual é a possibilidade de se pensar uma política de segurança cidadã capaz de garantir também para esses moradores de favela, né, no horizonte, alguma tranquilidade, ok? Obrigado, Itamar. João Pedro. Bem, como já foi comentado pelos meus colegas, os temas que vocês levantaram são questões que suscitaria um aprofundamento e um debate mais sério, né? E mais respeitoso, digamos assim. Mas, infelizmente, não temos tempo e a forma dos seminários é sempre assim, não é o melhor espaço para aprofundar as ideias. E por isso vou fazer apenas alguns comentários de passagem.
para não ser tão pessimista. Eu acho que uma das coisas que vai nos salvar é que o atual projeto de dominação dos capitalistas para o Brasil é extremamente excludente das amplas maiorias e extremamente dependente do mercado internacional e do capital internacional. Certamente em algumas mesas já tocaram esse tema, vão tocar amanhã ainda, de como o grande capital internacional colocou o Brasil numa redivisão internacional do trabalho em que nós voltamos a ser apenas exportadores de matérias-primas. Só é o que eles querem de nós. Matérias-primas agrícolas, minerais e energia. Esse é o nosso papel. E organizar uma sociedade e uma economia para isso, que atende apenas às necessidades de acumulação internacional, não vai resolver os problemas do povo brasileiro, ao contrário, vão se agravar. Pode botar Jesus Cristo de presidente e a Virgem Maria de prefeita do Rio de Janeiro. Porque a lógica do capital e desse modelo é excludente das maiorias e cada vez mais dependente daquilo que o Celso dizia, dos centros de decisão externa. E isso, então, vai trazer contradições que vão se acumular, que vão se agudizar, e que vai levar a que as massas possam se conscientizar e debater a razão dos seus problemas, a causa dos seus problemas estruturais, que extrapolam, evidentemente, os debates eleitorais, que são cada vez mais pobres, mais manipulados e desvinculados da vida real. Porque, no fundo, as eleições no Brasil são disputadas por marqueteiros. Agora, eu moro em São Paulo, infelizmente. Saiu lá, na capa da Folha de São Paulo, José Serra vai gastar 98 milhões. Haddad, que é o nosso, vai gastar 80 milhões. Óbvio que os capitalistas estão investindo essa dinheirama toda para quê? Para enganar o povo. E depois vão cobrar, né? Com as empresas de lixo, de empreiteira e tal. Mas vocês já viram uma prefeitura gastar 98 milhões? É mais do que o Sarkozy gastou na eleição da França? Então as nossas eleições, me perdoem, viram uma putaria. Isso aqui, o que menos tem é política e projeto. Mas isso vai levar a uma contradição. As pessoas vão começar a se dar conta. Ou será que só eu que leio a Folha de São Paulo e a manchete? Não? Então, essas contradições vão começar a se aflorar. E a população vai começar a se dar conta, os teleféricos para quem? Não? Então, esse eu acho que é um componente histórico que vai nos levar no futuro a um outro patamar de debate. E nisso eu acho, lamento se eu deixei uma imagem de muito sectarismo, porque não queremos ser sectários. Nós queremos ser radicais nas ideias, no sentido da palavra, que é, esse país não tem solução se você não mudar radicalmente as estruturas injustas. Não? Como dizia o meu querido amigo Pedro Casaldáliga, que além de ser um grande profeta, é poeta. E ele dizia, num versinho daqueles estilo Haikai, sobre o reformismo. O título é assim, Reformismo. E aí vem o verso. Podar não mata, revigora. Pegando da agronomia. Então, radical no sentido que você, para eliminar as estruturas injustas, você tem que eliminar o mal pela raiz. Senão você vai podar, e daí vem com mais força. Bem, então, como esse modelo é tão excludente, tão dependente do exterior, eu acredito que é possível no Brasil, na sociedade brasileira, tu construir um projeto que aglutine 90% da população. Porque 85% da população. Porque aqui nós temos 5% que o Postman também fez aquele estudo maravilhoso do mapa social da riqueza do Brasil, é 5% a burguesia capitalista brasileira. E tem mais uns 10, 15% da classe média boba.
que também não vai vir conosco. Tudo bem, fique lá com os tucanos. Mas tem 85% que está sendo excluído. E que nós, se tivermos capacidade, e nisso tu tem razão, talvez então eu não seja o melhor porta-voz para construir essa aliança, mas eu acho que é possível tu construir um projeto de desenvolvimento sob a égide popular, que aglutine os interesses de 85% da população. Porque todos eles são afetados pela dominação do capital estrangeiro, do capital financeiro e do latifúndio, que são os três inimigos. E não há ninguém de sã consciência que goste de pagar juro, ninguém de sã consciência que quer mandar o seu trabalho de graça para o exterior, né? E não há ninguém de sã consciência lá do sem terra que goste de trabalhar para latifundiário. Então é possível e é necessário construir um projeto amplo que atenda às grandes massas do Brasil. Agora, a dificuldade do período histórico é que nós estamos num período em que os capitalistas têm hegemonia total. Né? Que tem hegemonia, inclusive, num governo que nós votamos. Não é? Vocês acham quem é que manda no governo Dilma? Os belos olhos dela. Porque há uma lógica do capital que influi no governo, há representantes do capital lá no governo que exercem esse poder. Assim como há representantes dos trabalhadores, há representantes dos camponeses, mas que não têm o mesmo poder que os capitalistas têm. Então, eu acho que num período histórico em que nós somos, digamos, subalternos, do ponto de vista econômico, político e tal, nós temos que, primeiro, ter consciência dessas dificuldades, para não achar que é o fim do mundo, e daí aí é a saída pequeno burguesa. Eu vou cuidar da minha vida. Né? Mas vai para o inferno igual. O individualismo não salva a sociedade. Então, há uma missão, vamos dizer assim, não é nem manual, nem tarefa. Eu acho que há uma missão que nós temos que ter claro nesse período. A primeira missão, que vários de vocês citaram, então estou reforçando, conhecer a realidade brasileira, conhecer o povo, saber seus problemas, quais são as causas dos problemas. E essa é uma das tragédias. Vocês viram a última notícia que saiu nos jornais da pesquisa do PNAD sobre livros? Só 36% das famílias brasileiras compraram um livro em 2010. 64% não comprou nenhum livro em 2010. E certamente daqueles 36 que compraram algum livro, provavelmente seja didático ou não leram. Ou foi o Coelho, que não é de autoajuda, é de autoengano. Porque ele tem na Suíça, não é por nada que mora em Genebra, 300 milhões de euros depositado. Nós devíamos pelo menos explicar para a classe média. O Paulo Coelho agradece, ele já está com 300 milhões de euros na conta dele. Né? Bem, nós temos uma outra missão, daí o Celso, os pensadores, é formar militantes. A nossa juventude, na acepção da palavra, é ignorante das ideias. Porque o ensino médio é uma porcaria, porque a burguesia não precisa mais de ensino médio. E a universidade é alienada, está de costas para o povo. Está de costas para o povo. Olhe, Dona Rosa, não sei se estava presente nessa conversa, eu assisti. O Plininho, que fez uma tese de doutorado sobre o pensamento do Celso Furtado, e é professor da Unicamp, ele foi procurar os livros do Celso na biblioteca da Unicamp e não havia. A universidade considerada de excelência nesse país, o maior pensador econômico do país com mais de 30 livros, e a biblioteca da universidade não tem os livros do Celso Furtado. É de se matar, né? É de chorar, porque é uma universidade completamente alienada, não pensa o Brasil. Agora é capaz de ter todas aquelas porcarias dos meus clássicos ainda em inglês. Sobre o ponto de equilíbrio, ponto de desequilíbrio. Puta que pariu, isso não serve para nada. Senão eles já tinham resolvido a crise, né? Bem,
Então, nós temos uma missão importantíssima nesse período, que é formação. Nós usamos formação de quadros, formação de militantes, digam o que quiserem, mas é conhecimento, né? Que prepara as pessoas para um projeto. Né? Nós temos a necessidade de estimular todas as lutas sociais, porque as coisas não se resolvem pela boa vontade, se resolve por uma sociedade antagônica, se resolve se tiver pressão. E a pressão é as massas em movimento. Né? E então nós esperamos que essas ações devessem também ter uma vontade prioritária, pelo menos é isso que nós comungamos no MST e na Via Campesina, dirigida aos jovens trabalhadores. Só a juventude vai poder fazer mudança nesse país. Não vai ser seminário do BNDES. E olhem as fotos de quando nós organizávamos as ocupações de terra no MST, olhem as fotos de quem fundou o PT, olhem as fotos da época da Coluna Prestes, olhem as fotos dos guerrilheiros da Dilma com 17 anos lá. É a juventude que faz as mudanças. Então, nós temos que ter um direcionamento do nosso trabalho, embora plural, seja mulheres, favela, sem terra, mas com a juventude, porque é eles que têm a energia suficiente para fazer as mudanças. E desse acúmulo de forças, nós esperamos que num período histórico subsequente, nós consiga, então, alterar essa correlação de forças, que nos permita colocar, então, na pauta e na mesa, um novo projeto para o país. Sabendo de antemão, por tudo que o Celso nos ensinou e o Florestan Fernandes, por isso seria burrice se nós repetíssemos o erro, que a burguesia brasileira abriu mão de um projeto de país. Então, companheiro, esquece a burguesia, deixa lá que eles vão para o inferno. Nós vamos trabalhar com o povo, que são os únicos que podem ter um poder de fazer um projeto para esse país. Muito obrigado. Bem, eu só queria encerrar aqui agradecendo a todos. Eu acho que foi uma mesa muito interessante, que só mostra que temos que pressionar e que a luta continua, né? E que o desafio é cada vez maior. Então, muito obrigada a todos.